Quantas pessoas têm a mediunidade aflorada e não sabem disso? E aí tratam esta situação como se fosse um problema ou como se fosse uma doença. Você conhece alguém assim? Você está passando por isso? Então fica comigo neste vídeo que eu vou te dar várias dicas para tu saber se tu está ou não vibrando com essa mediunidade aflorada, com essa mediunidade alta. Sejam muito bem-vindos! Este é o canal da Bruxaria Moderna. Eu sou a Carmen Hack e por aqui nós tratamos diversos assuntos sobre a energia, sobre a bruxaria, sobre as energias, sobre a mediunidade e sobre a espiritualidade. E hoje eu vim aqui contar para vocês 3 sinais de que a tua mediunidade precisa ser trabalhada. Ou seja, tu estás vibrando em uma situação de médium e não sabe. Você está captando energias de outras dimensões e não está entendendo, conseguindo fazer esse intermédio, esse meio câmbio. Em primeiro lugar, eu gostaria de te dizer que ser médium não é nada de outro mundo, não é nada fora do comum, não é nada nenhum bicho de 7 cabeças. Ser médium simplesmente é estar no meio, é fazer a conexão entre lá e o cá. E aí muita gente, né? Mas muita gente tem medo do que vai sentir, ou do que está sentindo, ou renega o que está sentindo. Então basicamente eu vim aqui para te contar hoje que todos nós podemos ser médium sim, que nós somos médium sim, e que muitas pessoas estão mais abertas a essas energias e outras mais fechadas. Só que todo mundo está aqui no caminho do meio. Todo mundo aqui está mediano. Todo mundo aqui na Terra pode sim desenvolver essa capacidade ou não. Se não quiser, não. Que não seja, que não se faça esse desenvolvimento. E eu vou te trazer hoje sinais que podem estar te dizendo o que está acontecendo contigo e tu não sabe. E às vezes tu tá tratando como uma doença e não é uma doença. A mediunidade não é uma doença. O estado em que tu se encontra, ele pode sim ser entendido e sim ser resolvido. E não precisa ser uma coisa religiosa, porque a mediunidade não é religiosa. Não é religião, assim como a bruxaria também não é. Tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, tudo que a gente ouve, tudo que a gente pensa, fica gravado. Então, muitas vezes, nós estamos aí com sensações de vidas passadas e seres de outras vidas também estão perto de nós. Nós estamos rodeados de espírito o tempo todo. Então, é necessário observar o que nós sentimos, o que estamos sentindo, para entender o que está acontecendo. E o primeiro sinal justamente é: ou você está muito ansioso do nada, ou você está de repente com medo, ou alguma coisa está acontecendo e teu coração começa a palpitar e tu não sabe o que que é. E aí as pessoas confundem muitas vezes com a ansiedade, a doença, a ansiedade, com outras coisas. Só que isso é momentâneo. É aquele momento em que tu sente que algo está acontecendo. E pode estar acontecendo sim. Tu pode estar percebendo situações de outras dimensões. Ou simplesmente tu pode estar captando frequências de energia de outras pessoas. Então este sinal ele é muito claro. Quando tu nota que tem algo diferente. Quando tu percebe que tu está com alguma presença. E aí tu olha, não tem ninguém. E essa presença muitas vezes pode te deixar numa situação bem complicada, bem constrangedora. Porque às vezes a pessoa não consegue nem abrir o olho quando está na cama, por exemplo, dormindo. E acorda, sente aquela presença e fica morrendo de medo.
Este é um sinal grande que as coisas podem estar acontecendo e que tu pode estar bem aberto a isso. Tu pode estar sensível a isso. E quando tu sabe o que fazer, quando tu tem esse entendimento, quando tu vem para o estudo da mediunidade, tu consegue movimentar essas energias. É como na magia, é como na bruxaria, por exemplo, na nossa bruxaria moderna, como na magia natural, por exemplo, que nós, sabendo da potência, da energia, de como funcionam as leis do universo, de como funcionam as frequências, nós conseguimos transitar entre as frequências e conseguimos manipular as energias para que a gente consiga ter uma vida mais leve, tranquila e feliz. Porque viver no medo e na ansiedade, sentindo coisa o tempo inteiro, transformando essas energias em coisa muito maior do que realmente é, causa em nós uma série de problemas. Principalmente quando a pessoa não está aberta para o autoconhecimento e para o conhecimento dessas energias e dessas frequências. Como eu disse, o médium, ele está no meio, ele está recebendo informações do alto astral ou do baixo astral, não quer dizer, né? E está transformando e colocando aqui nesse plano as suas intenções, afirmações, só que isso tudo está reverberando lá também. Então nós estamos entre lá e aqui o tempo todo. E assim é. E isso é normal. Isso não é nem um bicho de 7 cabeças, como eu falei. Então esse é um sinal que deve se prestar muita atenção. E ainda essas sensações estranhas, elas podem abrir brechas. Tu estás ali parado, de repente a tua mente se abre e tu começa a visualizar luzes, cores, coisas diferentes, te dá uns estalos, tu ouve coisas diferentes. Então essas percepções e sensações, elas te dizem exatamente que tu tá precisando aí movimentar a tua mediunidade. E isso é muito tranquilo, muito normal. Segundo sinal, desequilíbrio psíquico. A pessoa desequilibrada psiquicamente. O que isso quer dizer? Que ela tem uma doença? Não, ela pode estar com a mediunidade lá em cima e ela pode estar aberta a essas situações. Por exemplo, quantas pessoas que a gente vê que foi diagnosticada com doença mental e não tem nada de doença mental, que foi lá para o centro espírita, foi lá para a terreira, foi lá para o templo e de lá se curou. Por quê? Porque era mediunidade aflorada, a pessoa é médium e está totalmente aberto. E por isso ela vai para o médico, falta de conhecimento, e é diagnosticada com doença mental, desequilíbrio mental, doença psíquica. Quantas pessoas? Existe um caso de uma moça, eu vi isso num dos vídeos da Mansão do Caminho, e que ela dá um depoimento claro de que ela foi diagnosticada com uma doença psicológica, psíquica gravíssima, que é a esquizofrenia. E ela foi parar na Mansão do Caminho. Agora não lembro qual é que é a história certinha dela, mas provavelmente, se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar. E ela começou a entender que aquilo era mediunidade. Ela ouvia as vozes e as vozes falavam coisas para ela e ela pensava que era totalmente, que ela estava pirada, que ela estava doida, que ela estava esquizofrênica. Não era mediunidade. Ela começou a trabalhar a mediunidade dela e a coisa começou a se esclarecer. Então ela conseguiu ter uma disciplina dentro da mediunidade. E isso é o que a gente precisa fazer. Eu, como médium, por exemplo, se eu ficar pensando que todas as comunicações, todas as percepções, todas as frequências que eu vou captando durante o dia, se eu colocar isso dentro da minha cesta, vamos dizer assim, quando chegar ao final do dia eu vou estar com a cesta cheia, eu não sei mais o que é e o que não é. Por isso que é tão importante estudar, por isso que é tão importante entender, por isso que é tão importante saber da mediunidade e do que ela faz na vida da gente. E isso é muito tranquilo.
No meu curso, por exemplo, Despertando a Consciência, a gente trabalha bem forte a mediunidade. E isso é um modo mais avançado já. Nós começamos aqui com o Magia Natural, porque é para iniciar esse processo. E muitas pessoas dentro do Magia Natural, começando a trabalhar na bruxaria, começando a entender os ciclos da lua, a terra, esse processo de que nós somos energia, que nós somos seres energéticos, que nós somos seres espirituais, que sim, nós estamos na terra, nós também temos um corpo físico e que tudo isso é um conjunto. Não é uma coisa separada uma da outra. Nós somos um conjunto. E é claro que se a gente não entender isso, a gente vai ficar doente realmente. Porque a gente não vai entender. Então a gente vai transformar uma coisa que é natural numa doença. E aí vai fazer o quê? Vai se encher de remédio que vai acarretar em mais e mais e mais e mais problema. Não é mesmo? Terceiro sinal. Dores sem motivo. Quantas vezes tu tá lá, parada, quietinha, tu tá bem, tu tá ótima, tu tá maravilhosa, tá se alimentando bem, tá tomando bastante água, tá fazendo tua caminhada, tua meditação, e do nada tu sente uma dor. Ai, uma dor aqui nas costas, uma dor no lado direito, uma dor no lado esquerdo. E às vezes essa dor é uma dor que dói muito, mas muito. E tu pensa, nossa, o que aconteceu, será? De onde vem essa dor? Tu pode estar captando essa dor de um outro ser, de uma outra pessoa que estava na mesma frequência que tu. E tu sabe por que isso acontece? Porque tu não tem domínio de onde tu estás vibrando. Tu não tem domínio da tua mediunidade. Por isso que é tão importante. Por isso que é tão importante. E eu falo isso aqui porque é assim a vida. E tá tudo bem se tu não quiser saber disso. Tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Cada um com o seu problema, cada um com a sua vida. Todo mundo deve ser responsável pela sua própria vida. Pelo que sente. Só que, se tu sente tudo isso que eu te falei, talvez esteja na hora de tu começar a estudar sobre isso. A ter um maior entendimento sobre o que está acontecendo com a tua própria vida, com a vida da tua família. Porque as energias estão aí o tempo todo, nós estamos vivendo inseridos nessa energia. E sim, nós somos os seres do meio, nós estamos medianos entre lá e aqui. E a gente sente, sim, tudo isso. E pode causar dor? Sim, pode. E a gente pode ficar bem doido? Pode. Mas, se nós soubermos canalizar, captar, fazer a coisa certa, tá tudo bem. Tá tudo certo. Assim que é. E se tu quiser saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo desse vídeo se tu gosta desses assuntos, porque eu vou preparar muito material aqui para ti sobre isso, porque eu acho que é muito interessante nós falarmos abertamente sobre isso. Já foi o tempo de que isso era religião, de que as energias são coisas religiosas, cheia de dogmas, cheia de mistérios, cheia de misticismo. Não, isso hoje em dia é uma realidade que está aí, que a gente precisa olhar de frente e que está na hora da gente abrir, já na hora da gente se revelar. Quantas pessoas têm vergonha de falar sobre isso, medo de falar sobre isso, de falar aquilo que sente, de falar da mediunidade como se fosse uma coisa normal, porque é uma coisa normal. E eu espero que tu tenha gostado desse vídeo e se tu quiser saber mais sobre as energias, sobre a magia natural, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo para o meu curso Magia Natural. Tu vai entrar lá, que tu vai ser encaminhada para um vídeo que vai te mostrar como é que é esse curso e tudo que tem lá dentro. E se tu gostou desse vídeo, vai agora dar um like, aperta lá no sininho para ser notificado sempre que eu tenho um vídeo novo aqui. E eu tô fazendo bastante vídeo aqui, tô fazendo quase todos os dias vídeo aqui no YouTube, porque eu acho que é muito importante que a gente fale sobre essas coisas, para que a gente
faça entendimentos sobre todas essas coisas que envolvem a nossa vida, a nossa encarnação aqui na Terra. A bruxa que vive em mim saúda e reverencia a bruxa que vive em ti.